família e ouvir a palavra do Senhor. E hoje, meu amigo querido, pastor Oreb, ele passando por aqui, não podia passar impune, né? Tem que trazer a maravilhosa palavra do Senhor para a gente. Então, com muita expectativa, com muito temor no coração, nós ouviremos a voz do Senhor. Então, que o Senhor possa abençoar. Oreb, vem cá, eu vou orar contigo. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida de Oreb, de Simone, do ministério, Senhor Deus, deles. Te pedir pela igreja ali no Rio, que ele tem pregado com fidelidade há tantos anos. Eu rogo ao Senhor por aqueles irmãos, que eles sejam ainda hoje alimentados ali pela Tua palavra. E te agradecemos pelo privilégio de ter Oreb aqui com a gente para falar o coração da gente, Senhor Deus, e que ele não fale de si mesmo, mas que escondido atrás da cruz do Calvário, com poder, com graça, com unção do Espírito Santo, ele possa trazer a Tua voz, a Tua palavra, por intermédio deste vaso de barro. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Realmente é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, né, nessa oportunidade de adorar o Senhor juntamente com a igreja, né, e com amigos queridos. Eu gostaria de compartilhar hoje com a igreja o texto de Atos, capítulo 2, versos de 42 a 47. Esse texto ele é muito emblemático, porque o título da Sociedade Bíblica do Brasil, né, diz assim: como viviam os convertidos. E o que nós estamos vendo aqui é como nós, convertidos, como a igreja deve viver. Os princípios que estão presentes aqui nesses versos, o fundamento é a base de toda a igreja, como ela deve andar em todos os tempos, independente de cultura, ou qualquer outro tipo de circunstância que diferencie uma igreja da outra, o modus operandi de uma igreja da outra. Aqui nós temos o princípio para a igreja de Cristo. Eu quero ler com os irmãos e depois nós vamos orar mais uma vez e vamos começar a expor esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Senhor, queremos agradecer pela oportunidade que temos nesse dia que o Senhor estabeleceu como o seu dia, como o dia do Senhor, o dia do descanso das nossas almas, ó Pai. Para aqui, Senhor Deus, sermos edificados, consolados, ó Pai, instruídos para a vida eterna. Para viver nesse mundo de tal forma que estejamos esperando, Senhor Deus, a vinda, Senhor Deus, cabal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos por essa oportunidade, te pedimos que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que nenhuma palavra que seja dita aqui, Senhor Deus, ou na vida dessa igreja, as instruções, os ensinos, sejam em vão na vida do teu povo, mas que elas tragam graça, Senhor, misericórdia, estejam construindo, Senhor, em nós a imagem do teu Filho. Fica, Senhor, com todos nós aqui, Senhor Deus, nos dá graça, Senhor Deus, ao apresentar a tua palavra, que teu Espírito Santo fale ao coração da sua igreja e que, Senhor Deus, nós, como teu povo, ouçamos a tua voz e a partir daí possamos viver pela graça, pela misericórdia do Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
Esse texto é interessante porque a gente vê por aí, muitas vezes, algumas pessoas, pastores, dizendo, né, que nós devemos voltar à igreja primitiva, que nós devemos voltar, olhar para a igreja primitiva. Isso é uma verdade, né? E aqui nós vamos perceber como a igreja deve viver, de que forma ela deve caminhar. E o que está acontecendo aqui é uma coisa muito pontual e emblemática, como eu falei anteriormente, porque lá em Marcos, no início do Evangelho de Marcos, você vê ali o evangelista falando a respeito de Cristo. E ele fala a respeito de Cristo naquele primeiro capítulo, dando uma descrição de quem era e que era o seu ministério, aquilo que ele representava. E no batismo ali, no primeiro capítulo de Marcos, você vê o Senhor Jesus recebendo, aquilo sendo visível, aquilo sendo visto e testemunhado por João, a plenitude do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele era pleno do Espírito, porque ele era o próprio Deus. E ele, como homem também, ele necessitava desse revestimento ou dessa plenitude. E nós vemos isso ali. E essa plenitude, ela é manifestada aqui, na vida da igreja. Porque após a declaração de Pedro, e aí você vê uma evidente demonstração do poder do derramamento do Espírito Santo na vida da igreja, que se inicia ali em Atos. E isso se dá por meio da pregação do Evangelho. E a partir daí, a igreja inicia sua caminhada. E essa caminhada que nós vamos perceber aqui é uma caminhada contínua em fundamentos que não se modificam com o tempo. E é isso que nós vamos ver logo no primeiro verso, ou seja, no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que nós estamos vendo aqui é uma síntese da vida da igreja que se desenvolve a partir dos versos subsequentes. Do verso 43, 44, 45, 46, o final do 47. É uma chamada, vamos dizer assim, uma introdução geral que vai ser desenvolvida a partir desses versos. E ele começa assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E essa é a primeira marca da igreja, de uma igreja saudável, de uma igreja verdadeira, a fiel pregação da palavra. E a ideia aqui é que a igreja era perseverante, firme no ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, nos versos de 20 a 22, ele vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja vive em torno da palavra de Deus. A família da fé, e você vê ali o capítulo 2 de Efésios, falando da conversão, do início da caminhada cristã, ali não somente dos crentes efésios, mas de uma maneira geral, e Paulo se inclui ali, nos primeiros versos, naquela mesma circunstância, e aí ele fala dessa união dos judeus com os gentios, e vai juntar todos numa família só, que é fundamentada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, o fundamento dos apóstolos, que é Cristo, é a fonte de edificação e vida de uma igreja. No período da reforma, e semelhante ao que nós estamos vendo aqui em Atos, há um período de transição, houve a necessidade de se estabelecer as marcas de uma verdadeira igreja. E essas marcas, em geral, são a fiel pregação da palavra, a administração correta dos sacramentos e a disciplina. Mas o que é interessante nesse período de transição, como nós vemos aqui, não havia uma unanimidade em relação a essas marcas. Alguns teólogos reformados diziam que eram apenas duas: a pregação da palavra e a administração correta dos sacramentos. Outros diziam que eram essas três que foram apresentadas, e outros diziam que a marca de uma verdadeira igreja era uma só, que era a fiel pregação do Evangelho. Mas apesar deles não serem unânimes no número dessas marcas,
todos eles entendiam que a marca por excelência de uma verdadeira igreja era a fiel pregação da palavra. Voltando lá ao texto de Efésios capítulo 2, verso 20 a 22, Paulo vai dizer que esse é o fundamento que faz com que uma igreja e crentes cresçam de forma saudável, sejam edificados para serem habitação do Espírito de Deus. A igreja de Cristo, ela se rege pela palavra e deve viver por meio dela. Somente a palavra de Deus pode trazer aquilo que o próprio Deus prometeu para o seu povo lá no Velho Testamento. Quando Ezequiel, no capítulo 36, versos de 25 a 28, a Escritura diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados, e todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. É só a palavra de Deus que pode produzir isso que nós acabamos de ler aqui na Escritura, tá? Por meio da atuação do Espírito de Deus. É só a palavra. É o convencimento por meio do Espírito, tá? Através do poder de Deus em sua palavra. E a Escritura testifica isso. A própria palavra de Deus, o próprio Deus testifica isso da sua própria palavra. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 a 25, a Escritura vai dizer assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, é esta palavra que vos foi evangelizada. A igreja de Cristo é aquela que tem essa palavra como elemento essencial para a sua vida, para a vida dos membros da igreja. E isso é tão interessante porque a igreja de Cristo está atrelada a essa palavra. Não podemos dissociá-la, não podemos separar uma coisa da outra. Paulo chama a igreja de Cristo de coluna e baluarte da verdade. E por que ele usa esse tipo de expressão? Porque a igreja não somente é sustentada nas Sagradas Escrituras, mas ela também sustenta. Ela permanece. Ela vive por meio dela. Ou seja, a igreja de Cristo não negocia as verdades da Escritura por motivo algum. E é interessante essas adjetivações, ou epítetos, vamos dizer assim, que Paulo dá à igreja por causa da palavra. Ele chama de coluna e baluarte da verdade. Significa dizer que a igreja sustenta, ela suporta e ela é fortalecida, ela tem como base a palavra de Deus. Ela vive por meio dela. A razão de viver da Escritura está em Cristo, que se manifesta na sua palavra. Calvino diz que não há nada mais venerável, santo, que aquela verdade que abrange tanto a glória de Deus, quanto a salvação dos homens. E a igreja é aquela que proclama a sabedoria celestial, e essa sabedoria é a única que leva o título de a luz, a verdade, a instrução para a vida e o caminho e o reino de Deus. Agora perceba que essa verdade, porém, só é preservada no mundo através do ministério da igreja, de vocês, nós. É a igreja que
sustenta isso. Somos nós, por meio de Cristo, da graça, do poder, mas somos nós, ordinariamente, que sustentamos e conduzimos essa palavra. E aí veja, não só a responsabilidade, mas como o problema também. E por que responsabilidade? Isso fica claro para nós. Tá? Porque nós somos luzeiros no mundo. Somos lâmpadas que refletimos a luz de Cristo, que é a sua palavra, que deve ser a nossa vida. E qual é a dificuldade? A dificuldade é quando nós suprimimos isso. Quantas igrejas, quantos de nós, eu vou falar de igreja, porque a família é uma pequena igreja também, mas com caráteres diferentes, completamente diferentes, mas a igreja é formada pela família. Mas estamos voltando aí os nossos olhos para a igreja. Quantas igrejas estão suprimindo a leitura e a pregação da palavra no culto público? Às vezes as pessoas vão visitar a nossa igreja e acham a nossa igreja lá no Rio diferente. E eu já ouvi algumas pessoas chegarem assim, a graça. Vocês leem muito a Bíblia no culto. Como assim? Às vezes a gente está muito centrado na nossa realidade, a gente não vê o que está acontecendo ao redor. Comigo é assim. Mas eu já fui pregar em determinadas igrejas em que a Bíblia só foi aberta na hora que eu abri. Igrejas presbiterianas, que é a nossa realidade. E, pasmem, tinha uma tela como essa aqui, eu pregava, os textos bíblicos apareciam lá, e você não via ninguém abrindo a Bíblia e acompanhando, porque tinha lá. Isso pode dizer muita coisa. Pastor, mas pode dizer muita coisa. Se nem no culto a Deus, nem no local onde a palavra tem um lugar de excelência, porque é a palavra de Deus, ela não está presente, o que fará, o que não será no nosso dia a dia, nos nossos lares. A igreja é a única a pregar e ensinar ostensivamente e instruir no caminho da salvação para o verdadeiro e único Deus triuno. Por isso Paulo vai dizer que a igreja é a coluna da verdade, porque através de seu ministério a verdade é preservada, é difundida. Porque Deus não desce dos céus para nós, nem envia diariamente mensageiros angelicais para que publiquem essa verdade. Porém, Ele usa as atividades da igreja, ou seja, as atividades dos pastores a quem Deus destinou para esse propósito. E a igreja, nesse conceito, é chamada de mãe dos crentes. Por quê? Porque ela conduz ao nascimento, ela gera, pela palavra de Deus que é pregada ali, uma nova vida. Ela educa, alimenta toda a vida do crente, fortalece e os guia à plenitude de sua perfeição. O ofício de ministrar a sã doutrina, pregar a palavra de Deus, está na mão da igreja. E esse ofício é o único meio para a preservação da verdade. Porque se a pregação da palavra for removida da igreja, a verdade de Deus vai desaparecer. E eu gosto, quando falo nisso, de citar um texto em Mateus, capítulo 21. Abram aí, verso 18 a 20. E ele foi colocado nesse arranjado, Porque a gente sabe que os evangelhos, quando os escritores sagrados escreveram o evangelho, eles tinham um objetivo, mostrar que Cristo era o Filho de Deus, o Messias prometido. Outro, mostrar que Cristo era o Filho do homem. Mostrar a singularidade da deidade de Cristo. E para isso, esses autores sagrados, eles pegam fatos da vida de Jesus e vão colocando, não cronologicamente, por mais que tenha esse aspecto cronológico. Por isso que você vê, vamos dizer assim, supostos hiatos, buracos entre os evangelhos. Porque Mateus fala uma coisa e aí deixa
um espaço ali. Marcos fala aquilo que, né? O livro de Marcos começa com o batismo de Jesus, Mateus já começa com o nascimento. E por que isso? Porque eles tinham um propósito. Através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar por meio da sua vida, da sua pregação, que ele era aquilo que realmente ele estava dizendo e que aqueles evangelistas estavam dizendo. E aqui, pontualmente, nós vemos uma situação como essa. Você vê aí, no meio dessa narrativa, um fato interessante que parece que está fora de lugar. Mas esse fato vai explicar a situação da igreja naquele tempo. Por terem desprezado a palavra de Deus, por terem subestimado essa palavra, estarem deixando de lado essa palavra, aquela igreja ia deixar de existir. Veja aqui. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? É interessante porque o Senhor Jesus estava querendo mostrar que era a situação ali dos judeus naquela época. Uma figueira com folhas é evidência de frutos temporões. E eu gosto de usar essa passagem nesse contexto, da mesma forma que o evangelista usa, para mostrar que, da mesma forma, uma árvore frutífera só é útil, quando dá fruto, assim uma igreja só se torna relevante quando a palavra de Deus é pregada fielmente. E da mesma forma que a figueira seca, a igreja também seca quando essa pregação não é fiel. A igreja, pela pregação fiel, capacita os crentes a viver e a pregar o evangelho com as suas vidas. E aí no verso 43 você vê esse desenvolvimento, a consequência, o que acontecia com essa igreja quando eles perseveravam na doutrina. Ele vai mostrar isso na comunhão e no partir do pão. Essa aqui, creio eu, verso 43, é a consequência da igreja preservar a palavra de Deus. Gera temor a Deus. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essa é a consequência da pregação e do ensino constante da palavra de Deus. Gerar temor no crente. Provérbios capítulo 8, verso 13. Ele vai dizer assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. A consequência da pregação da palavra na vida da igreja é o temor a Deus, é o respeito, a reverência, a obediência, o entendimento da gravidade do que significa a santidade de Deus na vida do seu povo. Provérbios é um livro que fala muito do temor do Senhor, usando literalmente essa expressão. E lá em Provérbios capítulo 3, verso 7, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Qual é o maior problema da humanidade? O pecado. Esse é o nosso maior problema. Eu não vou dizer que esse é o único, mas ele é o gerador de todos os outros. O temor do Senhor faz nos apartar do mal. Faz nos apartar do pecado, nos afasta da maldição do pecado. E é isso que a palavra de Deus também gera na vida dos crentes. Mas percebam que as consequências aqui não são só essas. E aqui, como todo texto bíblico, ele não é exaustivo, né? Ele diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Outra evidência de que a palavra era fielmente trazida.
E aqui você perceba que você tem nós estamos, a igreja está vivendo um tempo aqui em que a revelação ainda estava em curso. E esses sinais acompanhavam os discípulos de Cristo, confirmando a palavra pregada como palavra do eterno e imutável Deus. Os prodígios e sinais eram feitos por intermédio daqueles que traziam a palavra, confirmando essa palavra. O poder do Espírito Santo acompanhando, naquele tempo, daquela forma, a palavra, evidenciando como palavra de Deus. O escritor de Hebreus ele vai deixar isso muito claro, lá em Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4. Eu gostaria que os irmãos abrissem esse texto e acompanhassem literalmente comigo, quando ele diz assim, Hebreus 2, de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus? Foi-nos também confirmada pelos que ouviram, os apóstolos e discípulos, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Percebam aí, a palavra estava sendo pregada fielmente, a palavra estava sendo trazida por aqueles que eram responsáveis pela igreja. E ela estava sendo acompanhada pelo poder de Deus, porque era a sua palavra. E esse princípio continua hoje. A palavra de Deus era sempre acompanhada, conforme a vontade dele, pelo seu poder. E como isso acontece hoje? Através da conversão, que esse é o propósito principal da palavra. Da transformação de vida, da mudança de mente, da transformação de famílias. Uma mudança radical na vida daquele que é impactado pela palavra de Deus. É dessa forma que o poder de Deus acompanha a sua palavra hoje. Paulo disse isso lá em Tessalonicenses. Ele diz assim, olha, vocês fizeram muito bem em atender a palavra pregada, porque é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela está operando eficazmente. Porque é assim que funciona. Quando Deus quer abençoar uma igreja, quando Deus quer abençoar uma vida, a pregação do Evangelho é acompanhada pelo poder do Espírito na transformação da vida dos homens. E aí o verso 44, dando continuidade, todos os que creram estavam juntos. A fiel pregação da palavra gera uma comunhão no Espírito, e esse Espírito gera em nós o amor de Deus, e tinham tudo em comum. Percebam que inicialmente que a palavra de Deus gera em nós a necessidade de estarmos em comunhão uns com os outros. E a gente percebe, no escopo geral da Escritura, voltando para Gênesis, que o homem não foi criado para viver solitariamente. Quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, ele não está se referindo unicamente à união matrimonial. É lógico que esse é o foco. Mas vai muito além, pois mostra que o homem é um ser sociável. E essa fé que nós temos, ela nos une, ela não nos separa. Por mais que tenhamos pontos diferentes. A gente sabe que no ambiente que nós vivemos hoje, nós temos denominações. Algumas creem de um jeito, outras creem de outro. E naquilo que é essencial, nós devemos ter a mesma posição. É lógico que algumas denominações vão errar em algumas coisas, como a nossa, como qualquer outra. Mas o que nos une é aquilo que é fundamental na Escritura. A pregação do Evangelho, ela nos une. Ela nos aproxima. Esse é o poder da palavra de Deus. Como o pastor falou aqui, a mesma fé. Essa fé nos une. Porque temos o mesmo Senhor.
Temos o mesmo Cristo. E isso é formado pela pregação da palavra. É interessante que quando eu viajo para outros lugares e igrejas e conheço alguns irmãos, poucas horas depois de conversa, parece que somos amigos de longas datas. Alguns pastores, amigos meus, são companheiros de caminhada de poucos tempos. Mas as pessoas, às vezes, os membros da igreja não sabem disso e pensam que somos amigos há muito tempo. E por que isso? Porque essa afinidade é profunda. Porque fazemos parte da mesma família. Nós temos aquele sentimento familiar, né? Irmãos de sangue, irmãos. Mas a igreja também gira, a igreja de Cristo gira também em torno de uma consanguinidade, que é o sangue de Cristo que é derramado sobre todos nós. Porque temos o mesmo Deus e a mesma fé. E isso é uma coisa natural também, vamos dizer assim, porque tem aí o sobrenatural, ou seja, tem aí o poder de Deus. Mas aqui no ambiente de vocês aqui, né? Somos brasileiros, todos, só que estamos em outro país. E quando você vê um outro brasileiro, se você está... a gente estava lá no Michigan, né? E não é que nem Orlando, não é que nem a Flórida, que, né? Tem muito brasileiro e tal. Aí você vê um brasileiro, você quer se aproximar dele. E por quê? Porque ele vem da mesma terra. De uma certa forma, por mais que estejamos habituados e amando a nação em que hoje faz parte da nossa vida e nos sentimos cidadãos aqui, quando nós vemos uma pessoa da nossa terra, ainda mais quando você está muito tempo sem voltar lá para o Brasil, poxa, você quer chegar perto da pessoa, você quer falar, você quer... Por quê? Porque vocês têm afinidade. Agora, se isso é natural no âmbito humano, veja o poder quando essas coisas estão relacionadas a algo que extrapola o ambiente natural. Está relacionado a algo sobrenatural. Ou seja, que é o poder de Deus na comunhão, na união, na preservação do seu povo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse verso, junto com o verso 45, mostra como essa palavra de Deus, como a palavra de Deus atinge profundamente a nossa alma e o nosso coração, quando os nossos irmãos passam necessidade. Não há aqui, como muitos liberais dizem, que vemos aspectos do comunismo. Não é isso. Falar dessa forma do texto bíblico é violentar, é assassinar a Escritura. Por quê? Porque a ideologia comunista é uma inimiga declarada do cristianismo. Não é isso aqui. O que une e o que faz com que essas pessoas ajam dessa forma é o entendimento que eles têm da palavra de Deus, de quem é Deus na sua vida e quem são essas pessoas que estão juntamente com ele nessa família da fé. Eles perseveravam na comunhão ao ponto de serem a resposta de Deus para as necessidades de seus irmãos. Alguns comentaristas dizem que com o avanço da igreja as perseguições também avançaram. Alguns até dizem que as perseguições foram o que fez o evangelho avançar. E o contexto aqui é que muitos crentes perdiam suas propriedades e bens e ficavam sem o sustento diário. Como infelizmente temos visto isso hoje no Brasil, de uma forma bem inicial, perseguindo conservadores e cristãos. E aí o que acontecia? Aqueles que tinham recursos vendiam suas propriedades e bens à medida que alguém tinha necessidade. E nós vemos esse relato, de uma forma muito mais abrangente em Atos capítulo 4, versos 32 a 35. E os mesmos princípios estão aqui. Quando ele diz assim, da multidão dos que creram era um coração e a alma,
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. E a explicação para essa abundante graça eram os frutos que isso produzia. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse texto é muito específico. A palavra fala que a igreja tinha um coração no Senhor e naqueles que são deles. E o capítulo 5 de Atos mostra que essa era uma atitude voluntária, movida pelo Espírito de Deus. Não por alguém que esteja aqui na frente falando que você tem que contribuir, você tem que dar fazendo um apelo ou usando de recursos para motivar o seu coração a ajudar alguém, e em geral a si mesmo. Não é isso. E lá em Atos capítulo 5, versos 3 e 4, nós vemos isso claramente. Quando Pedro diz a Ananias: por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria seu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A palavra de Deus gerava isso no coração do crente. E é interessante porque essas coisas são dons que o Senhor dá de forma ordinária e de forma extraordinária. Quando eu falo de forma extraordinária, é pelo poder de Deus. Tudo que move o homem a fazer contrário à sua natureza corrompida representa o poder de Deus. A conversão na vida de uma pessoa é uma demonstração do poder sobrenatural de Deus, um poder até maior daquele que é demonstrado pela construção de todo o universo, que é a restauração de uma alma, que é a libertação cativa de um homem do poder das trevas. Esse é um poder que não se compara a nada nesse mundo. Interessante que nós sentimos isso pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelas pessoas mais próximas. É um sentimento um pouco até egoísta da nossa parte. Só a palavra de Deus pode transformar esse sentimento num verdadeiro sacrifício a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus gera em nós um amor ao próximo, que somos capazes de auxiliar os nossos irmãos em suas dificuldades com aquilo que temos sido abençoados por Deus. E é interessante porque você vê na Escritura a Escritura dizendo isso. Que é incompatível para o crente ver alguém passando necessidade e fechar os olhos para isso. Tiago capítulo 2, verso 15 e 16 diz assim: se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, essas obras que ele está falando aqui representam o poder de Deus na vida de uma pessoa que crê em Deus. É a consequência disso. E vai muito mais além, porque existem pessoas que às vezes não estão em condições de ajudar aos outros financeiramente. E não é só financeiramente que a gente ajuda, né? Mas elas estão dispostas. Elas estão dispostas. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Elas estão dispostas a dar até mesmo aquilo que elas não têm. Para ajudar um irmão na fé. Veja que em 2 Coríntios, capítulo 8, verso de 1 a 4, o apóstolo Paulo fala das igrejas da Macedônia. Ele diz assim: irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia.
Porque ele diz que isso era graça de Deus na vida deles. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunhou, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com rogos. Eles pediram. Não foi Paulo que disse isso para eles. Olha, vocês têm, mesmo que você não tenha condições, você tem que ajudar. Não, ele não disse isso. Eles disseram, nós queremos ajudar. Fazendo um teatrinho. Mas, olha, a situação de vocês é difícil. Como é que vocês vão fazer? Por favor, Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, deixe-nos ajudar os nossos irmãos com aquilo que nós não temos, mas que o nosso coração está disposto a dar. É isso aqui. Porque eles, no texto, testemunhou, na medida de suas posses, mesmo acima dela, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Porque muitas vezes a nossa ideia de ajudar, eu vou dar um dinheiro, vou dar isso para acabou. Né? Paulo está dizendo que eles foram além. Além. E o que era além? De contribuir, ajudar financeiramente. Deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus e pelo amor de Deus, não podemos ficar inertes com a necessidade dos nossos irmãos. E a Escritura também vai dizer isso lá em 1 João. Veja o que ela diz. 1 João, capítulo 3, verso 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E essas coisas são produzidas pelo quê? Pela pregação da palavra. É a palavra que gera tudo isso na vida do crente. Tudo isso. E o sentimento também de necessidade nas coisas de Deus. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós vimos que a comunhão é gerada pela pregação do Evangelho, pela afinidade que nós temos de nos relacionar com as pessoas e estarmos em comunhão com aqueles que podem nos consolar segundo a palavra, podem orar conosco, podem entender a nossa situação. Percebam aqui que uma das coisas que a palavra de Deus gera em nós é essa necessidade de estarmos juntos também em adoração. Diariamente perseveravam no templo, e percebam aqui, como eu falei no início, esse é um período de transição, entre a igreja ali no Velho Testamento, uma igreja exclusivamente judaica, e agora uma igreja universal. Havia esse período de transição. E você percebe lá a história do apóstolo Paulo em Atos, que ele vai e volta para Jerusalém, ele raspa a cabeça, faz um voto e tal, e ele está pregando aos gentios, falando que essas coisas foram, passaram. Como é isso? Como isso se dá? Por causa desse período de transição. Paulo era judeu, e como judeu, ele ainda, quando estavam com os judeus, se permitia se utilizar das mesmas coisas. Era um período de transição, mas não foi isso que aconteceu com Timóteo. E não foi isso que aconteceu com outros que acompanhavam o apóstolo Paulo, que eram gregos, mas não eram de orientação, eram cristãos, mas não eram de orientação judaica. Era um período de transição. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a necessidade deles entenderem, por causa da palavra que gera essa necessidade, de estarem juntos na adoração. E nessa perspectiva eu gostaria de chamar a atenção para Hebreus capítulo 10, verso 25.
que vai dizer assim: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, antes façamos a demonstrações e tanto mais, quanto vezes que se aproxima. O escritor de Hebreus, no meio da perseguição, e esse capítulo 10, ele fala sobre isso, especificamente. Todo o livro de Hebreus, ele vai desembocar nessa perseguição. O início, por mais que ele esteja falando, mostrando a antiga e a nova dispensação, né? Uma continuação, e que o estado em que ele se encontrava era um estado de excelência. Ele está falando para uma igreja, em sua maioria, de judeus. Aquela igreja estava sendo perseguida, e muitos estavam abandonando a fé, voltando ao judaísmo, porque era mais fácil. Eu posso professar a minha fé, ninguém vai me perseguir. Mas quando eu me torno cristão, aí a coisa fica feia. Esse era o contexto geral. A preocupação dele, entre outras coisas, era dizer: olha, nesse momento, vocês não devem deixar de congregar. Não há motivo para o crente deixar, abandonar o dia da feira da alma. Quanto mais perto da vinda de Cristo, mais necessidade temos da sua presença. E é no culto ordenado que Deus abençoou o seu povo de forma pactual, porque é assim que Deus se relaciona com o seu povo. O salmo que foi lido aqui é um salmo que representa isso, é um cântico de romagem. Os cânticos de romagem eram cantados quando o povo estava subindo, o povo que estava na diáspora, que morava fora de Jerusalém, que estava subindo para a adoração que era anual. Mas não era uma adoração somente anual. Havia os cultos regulares, né? No sábado, no sabate, né? Que era o dia do Senhor. E essas pessoas estavam indo cultuar. E veja o que o texto vai dizer: ó, como é bom e agradável ver-os unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para as suas golas das suas vestes. É refrescante. No calor do deserto, na secura, essa comunhão refresca a nossa alma. É como orvalho de irmão que desce sobre os montes, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, a igreja está reunida, o povo de Deus está reunido. Aquele momento em que Deus está ministrando a igreja é bálsamo, é refrigério, é alívio, mas também é vida. Porque ali a bênção de Deus está sendo dispensada ao seu povo por meio da pregação, da confrontação, do consolo, da edificação da palavra de Deus. E nós, como crentes, temos desprezado o dia da feira da alma. Quanto mais ansiamos da palavra, mais ansiamos de Deus, mais desejamos o culto. Uma igreja que não vive dessa forma, não nessa ótica, ela vai afastando os seus membros da comunhão com Deus. E aí eles assim, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Duas coisas são possíveis aqui. Uma seria a referência à ceia do Senhor e a outra a comunhão comum dos irmãos, a fraternidade. E é muito interessante você ver que recorrentemente essas coisas estão sendo repetidas aqui. A necessidade de estarmos juntos com irmãos que também temem e amam ao Senhor. É a palavra de Deus, gerando um coração grato e exultante diante do Senhor. Com relação ao pão de cada dia, com relação àquilo que o Senhor está administrando diariamente na nossa vida. O sustento, a providência. A gente às vezes não consegue perceber isso. Por ser algo tão ordinário, que é algo tão ordinário da bondade, da misericórdia de Deus na vida dos homens, que Ele dispensa isso até para os ímpios. As chuvas de bênção que caem sobre os justos,
Injusto, só que eles não reconhecem. E não se tornam dependentes disso. Pelo contrário, eles se tornam autoconfiantes. E existe algo aqui, lá no verso 42, que está embutido também. Perceba que nesse verso 42 você tem uma síntese, é como se fosse uma chamada geral e os versos subsequentes vão explicando o que seria o perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todas essas coisas estão pontuadas aí. Parece que ele não fala em oração, né? Literalmente. Mas eles, aqui também, nesse contexto de igreja, as orações eram algo comum e ordinário. Lutero dizia que a vida do crente se resume em a pregação e a leitura da palavra. Leitura da palavra, né? E a oração. É como se fosse um barco de 2 remos. E esses 2 remos precisam andar juntos. A igreja aqui também andava unânime, perseverava na oração. Pode ser que a ideia de perseverarem unânimes do templo também apontava para isso, porque nós vemos que lá em Lucas capítulo 18, de verso do 9 a 14, ele vai falar sobre 2 pessoas que vão ao templo com o propósito de orar. Por quê? Porque o templo era um lugar de oração. Não era assim que o Senhor Jesus chamava a sua casa? Aqui é casa de oração e vocês estão fazendo um covil de salteadores. Era um lugar onde o povo ia adorar. E o povo ali ia unânime. A igreja ia em unanimidade orar a Deus. Perseveravam também nisso. E nós estamos vendo aqui um hábito perdido pela igreja. Ou desprezado. Porque também tem sido perdido e desprezado no nosso dia a dia. No nosso ambiente familiar. E é interessante porque em tempos de crise, esses tempos nos mostram a nossa falha com relação a isso e a nossa necessidade. A igreja deve orar junto, ter momentos de oração comunitária. Como nós vemos inicialmente na igreja que se reunia para orar aqui em Atos. Atos capítulo 4, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas haviam dito aos sacerdotes. Ouvidos unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Eles estavam reunidos ali, estavam orando. Atos capítulo 12, no verso 12 também mostra que esse era um hábito comum da igreja. Se reunir para orar. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Uma igreja precisa desse momento. Nós, como crentes, precisamos desse momento. E nós, às vezes, temos uma visão errada de oração. Eu não vou falar aqui sobre oração. Eu estou pretendendo fazer um estudo na igreja sobre oração a partir do livro do... Esqueci o nome. Estou lendo agora, nervoso agora, não vou lembrar. Mas é um livro que você sai do seminário... Bom, não vou lembrar. Agora eu não lembro. Está aqui na cabeça, mas... Que fala sobre... São cartas a Timóteo. Você sai do seminário e você recebe esse livro. Eu nunca li esse livro. Eu li agora. Isso. Amado Timóteo. E tem um capítulo aí sobre oração que me impactou muito. A nossa visão de oração é muito errada. Às vezes nós pensamos que oração é só você ter um momento ali que você para e ora. É também. Mas uma vida contínua de oração é uma vida em que o crente anda em espírito. Andar em espírito é isso, é estar com a sua mente todo o tempo ligado. Estava conversando com um pastor de uma igreja lá em Grand Rapids, a igreja que meu filho trabalha. Ele estava falando isso, fazendo umas perguntas para nós, né? Fez uma entrevista lá.
E aí ele disse uma coisa que muitas vezes a gente vive uma vida compartimentada. Muitas vezes eu vivo assim, eu esqueço, eu sou professor também, eu dou aula, às vezes eu entro em sala de aula, eu esqueço que eu sou um crente. Não é porque eu abandono o cristianismo, ou ajo de determinada forma que é semelhante a um pagão. Não, eu esqueço que eu sou cristão. O que isso significa? Que aonde você estiver, a tua mente tem que estar ligada ao Senhor. Você tem que ter a noção de que Deus está presente com você ali do lado. E quantas vezes, numa situação difícil do trabalho, eu tendo que conversar com a direção ou com outro professor, eu orava naquele momento, de olhos abertos mesmo. Senhor, estou indo, só me dá graça. Às vezes nós perdemos essa noção e esquecemos que no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós fazemos isso para a glória de Deus. E esse entendimento tem que estar todo o tempo na nossa mente. Entendendo que Deus está presente ali, Deus está do nosso lado. E muitas vezes nós não temos essa noção. Esse entendimento que nos faz fugir, apartar do mal. É o temor do Senhor. E aí o final, o verso 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava do Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu vou só comentar o final. Enquanto isso acrescentava do Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que me impressiona nesse final é que a simplicidade e objetividade da vida cristã vivida pela igreja é um testemunho de Deus, de uma vida cristã saudável. Quando a igreja está andando dessa forma, o Senhor conduz a ela, como foi na arca de Noé, aqueles que são seus. Eu estive lá no museu da arca, né? E é interessante porque esse contexto da arca é muito produtivo na Escritura. Até com relação ao chamado, à nossa vocação. Mas eu não vou falar disso aqui. Mas semelhante ao que aconteceu na arca, que Deus chamou os animais. Noé não teve necessidade de ficar caçando nenhum bicho, não. Eles foram. Foram chamados por Deus. Semelhantemente, a igreja, quando anda dessa forma, Deus conduz a ela aqueles que são seus. Muitas vezes nós pensamos que precisamos fazer determinadas coisas para chamar os incrédulos à igreja. E eu aqui não sou contra seminário, congresso ou outras coisas desse tipo. Não é isso. Mas não precisamos ser como o mundo para trazer as pessoas a Cristo. Às vezes nós fazemos determinadas coisas como atração para os não crentes. E, em geral, coisas que lhes são familiares com um toque evangélico. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos desse tipo de estratégia. É só viver a vida cristã com simplicidade e fidelidade. Moldando a nossa vida, a vida da igreja, as Sagradas Escrituras, para que o mundo veja Cristo em nós. E o Deus da igreja trará aqueles que são seus, pelo exercício da vida cristã dessa igreja. De cada um individual e da igreja como corpo de Cristo. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra e que a Tua palavra possa, Senhor Deus, prevalecer em nossas vidas. Tenhamos a necessidade, Senhor Deus, e desejo de sempre estarmos aprendendo e buscando o Senhor como nosso refúgio, não somente em momentos de crise, mas em todo momento em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.